Olá, alunos e alunas do Referência Curso Preparatório. Voltamos com a última unidade do curso de Comunicação Organizacional voltado aos alunos do curso especial de formação de sargento. E a gente tem a grata satisfação de entregar esse conteúdo para os senhores e senhoras com a ideia de que esse conteúdo é um conteúdo, às vezes pode parecer muito simplista, mas ele é decisório para o trabalho dos senhores como os novos sargentos da polícia. Já vista a comunicação, ela perpassar as diversas áreas do conhecimento, e a gente, como sargento, precisa se atualizar, né, em relação à comunicação também. Nós seremos demandados pela população, seremos demandados pelo comando, seremos demandados pela imprensa. Então é importante termos esse conhecimento. Eu sou terceiro sargento lá e atuo no 2º Batalhão de Juiz de Fora, e sou formada em comunicação social, bacharel em jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Já entrei nessa faculdade há mais de 20 anos e atuei em alguns veículos de comunicação e assessoria de comunicação também, e me sinto legitimada para trazer para os senhores alguns conteúdos e explanações. Quaisquer dúvidas, nos enviem nos canais do Referência, entre em contato com a gente para esclarecer todos os percalços que os senhores forem passando por aí. Acredito que não vai haver nenhum problema muito pontual, mas estamos disponíveis também, né, para retirar dúvidas, para algum comentário e sugestão. Vamos lá agora para a unidade 3, que é a continuidade aí dos serviços comunicacionais e do emprego operacional da atividade de comunicação organizacional. Agora a gente vai falar sobre mais uma área preconizada. A gente veio do endomarketing, passamos pelo relacionamento com o cidadão e agora vamos para os eventos cerimoniais, que é o nosso marketing promocional. Uma ferramenta com o objetivo de fortalecer a marca e valorizar a imagem da organização institucional PMMG por meio da realização das solenidades. Os principais documentos normativos é o CADEC. A gente tem, assim como os cadernos doutrinários aí de abordagem a pessoas, uso do INPO, defesa pessoal, né, armamento. A gente também tem um caderno doutrinário específico para cerimonial e eventos, o nosso CADEC, resolução número 4521 do Comando Geral de 2016, tem por finalidade orientar e normatizar as ações de cerimonial, protocolo e etiqueta profissional na promoção dos eventos realizados pela Polícia Militar de Minas Gerais. A gente usou por muito tempo os regulamentos de outras forças, né, principalmente as forças do Exército, para poder pautar nossas atividades militares. Só que a gente, com o tempo, foi verificando que o nosso cerimonial ele tinha uma diferença, tinha uns pormenores que eram próprios da instituição. Então, era importante a gente criar, assim como o Manual de Ordem Unida também adveio do Manual de Ordem Unida das outras Forças Armadas. Foi interessante verificar que a gente teve uma aplicabilidade da Ordem Unida para a Força Policial Militar, assim como a questão dos eventos. Por exemplo, precedência, a gente tem lá a ordem de precedência, a precedência que a gente vai colocar as nominatas, a precedência que a gente vai colocar as autoridades nas mesas, né? Isso tudo é muito importante. Quando os senhores vão até eventos e verificam como se organizam, vocês vão ver lá sempre a leitura das nominatas, a precedência dada à autoridade no ato da leitura, a mesma precedência que ela vai ocupar lugares de destaque, seja em palanque, seja em mesas, tudo isso verificando mesmo a questão da hierarquia, da disciplina. E aí foi feito um compilado aí do decreto 70274, as normas de cerimonial público, as adequações trazidas pelo decreto estadual, que são as normas de cerimonial do Estado, com o nosso decreto estadual também, que define a precedência entre secretariados, precedência entre as autoridades na Polícia Militar. Então, assim, essa precedência, ela segue uma regra, e essa regra é uma regra aplicada em cerimonial, haja vista ser até uma deselegância, ser um erro mesmo no protocolo, quando a gente não segue os critérios determinados de precedência, de uso de bandeiras, entre outros. A relação de precedência e antiguidade entre coronéis e integrantes do alto comando da polícia, por exemplo, será sempre atualizada pela DCO, sempre que houver promoção ou movimentação de coronéis, além de verificar a precedência hierárquica entre os postos e graduações das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu não sei se os senhores tiveram a possibilidade de participar de algum evento, tinha um general. Por exemplo, quando não tem o general, a autoridade maior é o coronel mais antigo da polícia ali, que está ocupando talvez a maior função também dentro do sistema, ou se ele for também o militar que está recebendo o evento, o anfitrião, tem uma estratégia.
Se a gente tem um convidado das Forças Armadas, um general, a gente tem uma outra estratégia, ou seja, o nosso comandante mais antigo ou o anfitrião daquela cerimônia, ele vai pedir permissão para o general do Exército para começar a cerimônia. Então, assim, tudo isso é muito melindroso, porque isso representa uma questão de respeito à hierarquia das autoridades. No nosso caso, coronéis do alto comando, essa atualização ela é feita periodicamente pela BCO e, em havendo dúvidas, recorram às agências regionais das suas regiões ou locais, dos seus batalhões, para que não haja nenhum dissabor nisso, né? Esse prestígio dado às autoridades. As nominatas elas são utilizadas no evento em 2 momentos distintos. Então, talvez já viram, é um papel quadrado com a insígnia, a logo, na verdade, não é a insígnia, é a logo da Polícia Militar de Minas Gerais, mas também pode ser utilizado um papel em branco, vai depender de como for feito. O que não pode é faltar a nominata. Ela é lida no início da cerimônia para anunciar a presença das autoridades pelo locutor e também durante a cerimônia quando vai haver pronunciamento. Normalmente a pessoa que vai se pronunciar, ela pega as nominatas e faz uma leitura também para saudar as pessoas que estão ali antes da palavra. Ela é conformada sempre com pronome de tratamento adequado, senhor, excelentíssimo, né? Se for o caso de um juiz, ilustríssimo, vai usar. Isso também está determinado no CADEC, não há dúvida, é só procurar lá. O cargo e a função, o nome completo. Por exemplo, aqui na nossa região, poderia vir senhor coronel, comandante da 4ª Região de Polícia Militar, Marco Aurélio Zancanola do Carmo, assim como os senhores fariam para outras autoridades nas regiões pertinentes aos senhores e senhoras. O cerimonial, o caderno, também traz especificidades relativas aos símbolos nacionais, né? O hino nacional é um símbolo nacional inalterável e ele está citado lá, a utilização dele como símbolo nacional, se for em um local fechado, se for em um local aberto, se ele é cantado, se ele é só ouvido. Ele também é baseado pelo Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas, o RCONT. E agora, há um exemplo aí trazido pelo CADEC de pauta. Todo rito de evento dentro da polícia vai seguir uma pauta, e essa pauta toda é determinada no CADEC. Então, assim, há uma possibilidade de um evento a ser realizado na unidade dos senhores e senhoras aí. Então é interessante que verifique qual evento se trata, vai lá no CADEC, pega a colinha básica, vai ter o roteiro e também vai ter um modelo de pauta a ser copiado. Esse modelo, independendo de quem vai presenciar essa cerimônia, é importante que ele seja passado para ou a P5, né, a arco da sua unidade, região, ou então, se for uma coisa ainda mais vultosa, com presença do comandante-geral, é importante que essa pauta seja apreciada pela diretoria de comunicação, pelas suas sessões. Por exemplo, aqui, a gente está trazendo um exemplo básico de solenidade de transmissão e assunção do subcomandante-geral da polícia em auditório. Tem diferenças também, quando é feito em auditório e quando é feito em local externo, porque pode haver desfile, né? Pode haver revista de tropa, e aí são outros elementos. Isso aqui não vai cair pedindo na prova. Cite o que consta no roteiro, mas é interessante os senhores, como futuros sargentos, entenderem, né? Que sempre haverá uma saudação e citação de autoridades, fácil anúncio, a continência ao veterano mais antigo, porque o toque de veterano agora é um toque inserido em todas as solenidades. É importante que o cerimonial esteja atento a localizá-lo, para que a honra seja deferida a ele. Canta-se o hino nacional ou ouve-se o hino nacional, dependendo do local, né? Em auditório ou em local externo. Leitura da nota do comando geral, caso o comandante geral não se faça presente, lê uma nota do comando geral, caso ele se faça presente, chega lá para o final da cerimônia, ele faz uso da palavra. Leitura de atos oficiais, né, que é, nesse caso de assunção de comando, fala quem que ele está desonerando da função, quem ele está onerando para aquela função. Faça despedidas do comandante substituído, entrega o emoldurado da bandeira insígnia, como nós mostramos na unidade que traz os elementos, né, o estandarte, a bandeira insígnia do comando é repassada ao comandante que está deixando a função. Eles são colocados em posição de destaque para que haja a assunção e a transmissão do cargo. Faça assunção e transmissão solene após a entrada da bandeira nacional. A bandeira se retira do dispositivo, apõe-se, no caso, as passadeiras do subcomandante-geral novo, assina termo de posse, lê síntese de currículo, o comandante substituído se pronuncia, encerra e tem os cumprimentos. Quando a gente lê assim,
planejamento de uma pauta, um roteiro, parece que é tudo muito, muito rápido, mas é tudo muito, muito delicado e melindroso. A gente não pode perder todos os momentos, eles têm um porquê de acontecer. Então, até por isso, eles são disciplinados por um caderno doutrinário. E é importante estar por dentro, ler, quem for assumir essa função, tratar com cerimonial e eventos, entender, porque todo o percurso do evento, ele tem um porquê de ser. Se ele tem um porquê de ser, ele tem que ser seguido. Checklist básico para evento cerimonial. Então, antes do evento acontecer, há um checklist, há uma previsão do que vai ser utilizado, há um levantamento do que vai precisar alugar, do que vai precisar comprar, do que vai precisar fazer. Então, assim, um evento ele não acontece para muitos que pensam só no dia que ele está lá sendo realizado, ele já vem de um planejamento. A ordem de serviço expedida, há muita comunicação em várias direções para que o evento ele tenha sucesso. Por exemplo, aqui, continuando essa questão da solenidade de transmissão e assunção do subcomando geral, a gente tem conferir data, horário e local da cerimônia, público-alvo, tem que ter uma possibilidade de mau tempo, tem que ter um plano B para casos de mau tempo, caso se preveja uma cerimônia em local aberto, mas tem que verificar se haverá uma mudança de tempo para ter um local próximo para um plano B, emissão de ordem de serviço e memorando, convite físico e virtual, agendar uma live se necessário, solicitar nota do comando, porque nota do comando, quando é do comandante geral, tem que ser solicitada a DCO em Belo Horizonte, fazer o convite via PA, as orientações também, a síntese do currículo, tem que produzir o moldurado da bandeira insígnia, nesse caso de assunção e transmissão de comando, tem que produzir foto para a galeria, termo de posse no caso de assinatura de comandantes, coronéis, banner, faixa de cor heráldica, peça gráfica, empenhar locutor, treinar a tropa em caso de desfile. Então, assim, é toda uma preparação para que a gente consiga minimizar a possibilidade de algum erro no dia, né? Sonorização, uso de tenda, você vai contratar iluminação, você vai usar, se for no caso essa passagem de comando, uso de tablados praticáveis, que são aquelas caixas mais altas que botam os comandantes para poder fazer a transmissão e a assunção, instalação de mesa para apoio cerimonial, serviço de café, buffet, água, empenho de garçom, HT para coordenação do cerimonial, tudo isso tem que ser previsto para que o evento ele atinja o seu intuito, que nada mais é que é um marketing promocional. Então a gente precisa demonstrar mais uma vez a organização. Se um evento ele sai todo errado, todo feio, todo cheio de furo, demonstra um descaso, demonstra uma não organização. E não é isso que a gente quer vender como Polícia Militar de Minas Gerais. Também confecciona previamente nominatas, porque elas podem realmente mudar a partir do momento que as pessoas se direcionam às mesas de autoridade, mas a gente tem que ter um planejamento, haja vista ter sido feitos os convites anteriormente, adesivo para marcação de piso, roteiro de evento para passar as pessoas que são envolvidas, que precisam estar com uma cópia ali no momento, filmagem, fotografia, você vai empregar agremiação musical, no nosso caso aqui no interior, você vai haver a banda, se a banda está completa, você precisa chamar uma banda de outra região para completar, local para familiar, identificação de banheiro, equipe médica. Então o evento, ele é evento, é muita coisa mesmo, se você não segurar, se perde. Então a gente passa aí então agora para uma outra vertente de emprego operacional, relembrando, falamos do endomarketing, do relacionamento com o cidadão, falamos agora dos eventos e agora vamos para as atividades musicais, que é o emprego das agremiações musicais, obedecendo o interesse institucional para atender às demandas de iniciativa e também colaboração em projetos culturais e assistenciais que a polícia promove. É fazer segurança por meio da música. Hoje, a atividade musical, ela é subordinada à DCO. E no caso das unidades interiorizadas, também às ARCOS, as assessorias regionais de comunicação. Atividade musical e prevenção. A comunicação musical como instrumento de apoio às atividades de comunicação exerce o fortalecimento da imagem institucional da Polícia Militar na promoção da paz social. É levar a polícia de uma outra forma, mostrar uma outra interface com a comunidade. Nós buscamos sempre fortalecer a imagem institucional, trazer segurança por meio da música, por meio da participação das agremiações musicais, é enxergado pela polícia como uma ferramenta de fortalecimento da marca. As unidades em todos os níveis devem envolver atividade musical nas ações preventivas e tirar o máximo de proveito dessa atividade, né, que se dispõe.
O emprego de militares integrantes das agremiações musicais na atividade fim é exclusivo em circunstâncias especiais ou extraordinárias. Eles não são empregados ordinariamente, no efetivo diário, né? A banda ela tem ensaios, né? As agremiações musicais têm esse compromisso com o treino, com o ensaio, com a preparação, né, para os momentos de apresentações, e em caso de emprego extraordinário, operações, a gente faz. Aí em Belo Horizonte a gente tem a Metrópole, né? E aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a gente tem a Manchester, que além do emprego dos militares da administração, os militares da banda também se fazem presentes em empregos extraordinários. A gente tem aí a estrutura do Centro de Atividades Musicais, sediado lá em Belo Horizonte, dentro do complexo da academia. Lembrando que ele está dentro do complexo da academia, mas ele não é subordinado à APM, ele fica ali entre o RCAT e a primeira parte do CPP, perto da pista de atletismo. Mas o CAM, que é o Centro de Atividades Musicais, ele é uma estrutura de centro, né? Então ele tem um tenente-coronel chefiando o CAM. E temos o subchefe, as coordenadorias técnicas e as agremiações que a gente tem na capital é a AMOS, Associação Musical Orquestra Show, é uma banda baile, que os militares trocam fardados e tudo, mas é uma banda baile. Temos a banda mesmo, os moldes de banda marcial, que assim como as agremiações do interior, e a orquestra sinfônica, o uso de cordas, participação em eventos de maior vulto e magnitude. Ele tem como função primordial, o CAM, definir critérios e procedimentos para planejar e executar a atividade musical. Tem ainda a função de assessorar o diretor de comunicação organizacional nas questões relativas a essa atividade. Não basta o DCO pensar uma coisa se ele não faz uma interface com o CAM. O CAM, ele tem um assessoramento, o chefe faz um assessoramento para o DCO, para as atividades relativas à música, à empregabilidade da música na PM. E a subordinação, como que fica? As agremiações musicais da capital, elas são subordinadas hierárquica e administrativa ao CAM. Então, a banda, a AMOS e a orquestra são subordinadas técnica e administrativamente, hierarquicamente, ao CAM, ao Centro de Atividades Musicais. No interior, as agremiações, no caso, as bandas, né, de polícia, elas são subordinadas hierarquicamente e administrativamente às unidades de direção intermediária. Por exemplo, a banda da 4ª Região, ela responde hierárquica e administrativamente ao comando da 4ª Região de Polícia Militar. Mas, tecnicamente, são subordinadas ao CAM, ao Centro de Atividades Musicais. Porque eles detêm o conhecimento técnico, né? A questão, quando a gente falou ali sobre cerimonial e eventos, o toque do veterano. Quando o toque do veterano surge, tecnicamente, o CAM introduz também as agremiações do interior. E como está o emprego operacional dessas atividades musicais? Como eu disse, a AMOS, a Academia Musical Orquestra Show, é uma orquestra de baile, no formato Big Band, empregada em bailes e shows que atendem a natureza pública, constituída por instrumentos de sopro, eletrônico, corda, percussão, vozes. Os eventos eles participam fardados, salvo determinação contrária. É uma banda mesmo, como toca em festa, toca nos bailes de aniversário da polícia, tocou na minha formatura do CFS. É uma banda que toca fardada, mas tem bateria, tem guitarra, tem baixo, toca músicas contemporâneas, é uma forma diferenciada de fazer música que a gente está acostumado, principalmente no interior, com as bandas, né, bandas marciais. Como é que é a banda de música? Uma agremiação formada por instrumentos de sopro, de percussão, então vai ter sax, vai ter clarineta, vai ter a corneta, empregada em solenidades cívicos, militares, tocatas e outras apresentações de caráter público. Temos ainda a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar, a agremiação por instrumentistas de cordas friccionadas, então nós vamos ter violino, viola, sopro, percussão, apresentações e concertos sinfônicos. Essa foi a vertente da atividade musical. Então, rememorando, a gente tem a vertente do endomarketing, da comunicação interna, o relacionamento com o cidadão. A gente tem a atividade musical. A gente tem agora também o relacionamento com a imprensa. O relacionamento com a imprensa é uma estratégia de comunicação que tem que ser transparente, de apoio mútuo com jornalistas, fundamental para que os conteúdos de sua empresa emplaquem nos meios de comunicação. Lembrando, tudo foi muito feito para a empresa, mas é um conteúdo apropriado também pela administração pública. A PM tem os órgãos de mídia, a gente fala dos órgãos formais, os tradicionais,
mídia escrita, mídia falada, televisionada, que são essas com concessão para o funcionamento, ou informal, que são as redes sociais, que a gente tem outros produtores de conteúdo para além dos jornalistas, uma possibilidade infinita de veicular o conteúdo de uma mensagem que poderá afetar positiva ou negativamente a imagem e a credibilidade perante a população mineira. Pressupostos básicos para o bom relacionamento com a imprensa. É que a gente fala sobre o triângulo da hospitalidade, que é um pressuposto para a relação com a imprensa, mas também para a relação com o cidadão. Nos materiais anteriores era tratado como triângulo da hospitalidade, nesse material não vem, mas é o receber bem, atender com satisfação e servir com excelência. Esses 3 pressupostos básicos. Ali tem mais um que nós vamos tratar também, é importante, se no material de vocês, em prova vier falando sobre triângulo de hospitalidade, lembrar desses 3, receber bem, atender com satisfação e servir com excelência. Receber bem é manter um canal aberto e sincero para captar necessidades do profissional e dentro do possível. Vamos forçar isso. Dentro do possível, atender todas as demandas. Na verdade, a gente está pronto a atender. Atender as demandas não significa sempre dar as respostas pretendidas. Às vezes nós vamos atender falando que não temos resposta a dar. Mas é importante atender sempre e dentro do possível nós vamos conseguir chegar ao cerne das questões solicitadas, né? Dentro do possível nós vamos atender as demandas solicitadas, nós vamos atender o chamado, mas as demandas nem sempre elas vão ser pertinentes de atendimento. Mas mesmo assim a gente precisa dar uma resposta para esse profissional que nos procura. Atender com satisfação é estabelecer um canal de comunicação eficaz para que possa ter uma primeira boa impressão. Servir com excelência é satisfazer a demanda pela informação solicitada pelo profissional da mídia. Deve sair com aquele sentimento de ter sido recebido com tratamento ímpar e exclusivo, dentro dos mais altos padrões de qualidade e de prestação de serviço. E, por fim, encantar o cliente. Um cliente encantado, ele vai gerar fidelidade e ele vai passar a ser fiel àquele produto, e fiel ao produto ele vai ser propagandista e defensor das práticas corporativas. A gente sempre fala que a nossa relação com a imprensa não é uma relação de promiscuidade, é uma relação de profissionalismo. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes pode haver um corte, uma edição do que se é falado, pode haver um retrato não tão fiel do que a gente tem para mostrar, mas a gente não está para fazer uma briga de força com ele. A gente precisa se determinar a ocupar determinados espaços. Mas é o seguinte, hoje a gente tem muitas formas de atuar. Eu prefiro não dar uma entrevista ao vivo porque podem me apertar. Vamos gravar um vídeo, grava um vídeo com backdrop atrás, envia, selado lá com o nome, tarjado, com o nosso nome de quem está dando entrevista, para publicação. Não quero mandar nota porque eles cortam e botam só no finalzinho lá da matéria. Grava um vídeo. Vamos diversificar essa forma de atender para que a gente consiga trazer a mais fiel a nossa mensagem possível. E a estrutura. A gente tem do relacionamento com a imprensa um centro de jornalismo policial, que faz o relacionamento com a imprensa e também a seção de apoio a eventos. Importante frisar que esse centro de jornalismo policial, ele conta com jornalistas formados em sua estrutura, para além dos policiais militares que já estão acostumados há muito tempo a trabalhar com comunicação. Há ali uma visão bem técnica da produção jornalística da própria polícia. Tanto na TV PMMG a gente tem conteúdo jornalístico sendo veiculado. E qual que é a competência desse centro de jornalismo policial? Projetar a marca, então a preocupação mesmo nas matérias internas, institucionais, é sempre projetar a marca de forma positiva, fazendo esse atendimento junto aos veículos de comunicação, informar público interno e externo de conteúdo de interesse institucional, tanto que ele produz institucionais para o público interno também, registrar e divulgar ações institucionais que promovam ambientes seguros e aumente o prestígio da marca. Então, nós mesmos fazemos a nossa cobertura jornalística dos eventos e das iniciativas que nós produzimos, por meio do Centro de Jornalismo Policial, produzir conteúdo de interesse do comando da instituição, porque uma matéria hoje produzida pelo Centro de Jornalismo, ele pode virar uma pauta para algum outro veículo. E a gente tem essa dimensão, às vezes, de uma cidade maior, que tem repórter que vai lá e produz conteúdo, mas tem localidades muito pequenas que eles não têm equipe. Então, talvez essa matéria que a gente produza, ela vai ser empregada na íntegra naquele veículo. Então, é importante se atentar. Talvez a gente tirar esse estigma, desmistificar esse contato com a imprensa como se fosse algo só nocivo, mas nós temos a possibilidade hoje de transformá-lo em potencialidades para nós também, como policiais militares. Desenvolver atividade de porta-voz da instituição, né, para quem vê sempre falando relativamente à Polícia Militar Major Laila, sempre ele se colocando,
presente, explicando alguns conteúdos, essa é a questão de porta-voz, apoiando frações da execução da divulgação de ocorrências de destaque. Às vezes nossa ocorrência é uma ocorrência muito boa, mas o nosso público é pequeno para divulgação, então é a hora da gente mandar lá para o Centro de Jornalismo Policial, das meninas lá fazerem, né, um compilado, fazer esse acesso, que às vezes é um pouco dificultado ao interior na mídia, mas as meninas estão lá, Marcilene, estão sempre próximas, né, a esses grandes veículos que podem placar matérias muito positivas nossas. Também criar campanhas de publicidade e propaganda. Não esqueci da Mara, não. A Mara, a Marcilene, as meninas todas lá no Centro de Jornalismo Policial, um grande abraço, porque são essas pessoas que elas trazem esse contato mais próximo mesmo com os veículos que estão localizados na capital. E compete a seção de relacionamento com a imprensa também. Atuar como porta-voz, fazer o atendimento à imprensa, assessorar tecnicamente unidades e comandos, o treinamento de media training. Media training é muito importante, que é a forma como se portar junto aos veículos de comunicação. É muito interessante. Quem vai assumir a função de assessor de comunicação, ou quem não vai, porque somos todos relações públicas, também é importante saber se portar, o que fazer, o que não fazer. E treinar também se sentir mais confortável, né? Quando o treino é bom, a guerra é fácil. Então, treinar um pouco, falar em frente ao espelho, se movimentar, simular umas entrevistas também, isso é interessante para que você tenha um desempenho maior, uma desenvoltura melhor frente às câmeras. Monitorar o acompanhamento de operações de grande vulto, orientando os trabalhos da imprensa. Por que isso? Porque, por exemplo, Operação Corpus Christi, tem um feriado, vai ter uma grande operação nas estradas. Isso é muito importante, pessoal, né? A gente faz nosso acompanhamento, faz os registros, faz as planilhas, e isso tem que ser passado depois para a imprensa como prestação de contas. Isso é muito importante, a gente ter esse canal de comunicação e veiculação dos nossos informes. Também acompanha as notícias veiculadas, até para verificar uma situação que nós vamos tratar ali para frente, que é a questão do direito de resposta. A gente faz o clipping, que é juntar tudo que foi falado, fazer uma análise mesmo do que estão falando da Polícia Militar. Positiva, negativamente, temos que responder, não temos que responder, temos que potencializar isso. Olha, isso aqui é um puxão de orelha para a gente trabalhar melhor tal conteúdo. Isso é um acompanhamento das notícias veiculadas. A integração entre a polícia e a imprensa, normalmente faz café da manhã, faz encontros de treinamento, para que a polícia possa passar também para a imprensa o seu modus operandi. Muitos jornalistas, eles não têm na faculdade uma comunicação específica para a segurança pública. Então, nesse contato diário nosso, a gente consegue esclarecer muitas questões dos próprios profissionais, monitorando também as atividades da imprensa nas frações e incentivando esses contatos da imprensa com o meio policial militar para explorar oportunidades. Manter com os órgãos e profissionais um relacionamento harmônico, de coerência e credibilidade, gerindo e atualizando também o portal institucional, como eu falei com vocês, nosso portal com as publicações de intranet e internet também. Eles são fomentados pelo interior, mas lá em cima, né, em BH, as coisas elas vão convergindo, então essa comunicação é muito importante. E elaboração de pautas positivas. Às vezes um projeto está bem bacana lá naquela cidadezinha de, sei lá, 2, 3 mil habitantes. Lá em Cajuri tem um projetinho bacana. Vamos trazer esse projeto aí para a Assessoria Regional de Comunicação, para levar ao Centro de Jornalismo Policial. Se for uma coisa bacana, disponibilizam até equipe para vir, fazer uma matéria bacana e potencializar. Lembrando, a gente tem que vender a nossa marca, posicionar a nossa marca no mercado, vendendo segurança pública, vendendo sensação de segurança, também reduzindo a criminalidade. E a seção de multimídia e apoio a eventos, ela vai desenvolver as mídias de caráter institucional. Então, recentemente a gente teve uma inauguração de obras no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Ubá, um investimento muito grande, financeiro. Então, nesse momento, uma cobertura midiática se faz mais importante. Foi feito um trabalho aqui junto com o Centro de Jornalismo Policial e foi levado lá para Belo Horizonte, inclusive rodou esse videozinho institucional, rodou na página da intranet. Então, esse é o apoio de multimídia e eventos. Também planejam as campanhas publicitárias, de lá que vem as matérias, os spots de rádio, os vídeos para publicação em redes sociais durante o carnaval. E também avalia e emite pareceres quanto à produção de peças como audiovisual e gráficas produzidas pela Siscom antes da veiculação. Então, se a Siscom tem uma ideia de uma campanha, passa para esse pessoal da seção de multimídia e apoio a eventos
para ver a usabilidade, ver se está bacana, para poder fazer a divulgação. Também vai gerir e utilizar a utilização das mídias sociais como instrumento de comunicação organizacional, tanto para o público externo quanto para a imprensa, acompanha a dinâmica e as tendências das mídias sociais, propondo o uso de ferramentas adequadas. Por exemplo, até então a realidade da polícia era o Facebook. Aí veio o Instagram, precisamos ocupar o Instagram. Aí veio o TikTok, precisamos ocupar o TikTok. Essa sessão ela vai verificar esse nicho, como nós vamos explorar essas novas ferramentas, supervisionando tecnicamente também a interação das frações e gerenciando o jornal 5.5. Sobre ainda o relacionamento com a imprensa, nós temos um nicho importante, se não mais importante, que ainda é muito temido pela corporação, pelos profissionais em específico, que são as entrevistas. O momento da entrevista é um momento que muitas vezes ele não volta, principalmente se for uma entrevista ao vivo. Então é importante estar preparado para conceder aquela entrevista. O militar deve estar com o uniforme completo, utilizando cobertura em todas as situações, seja no local aberto, local fechado, reforçando a imagem profissional. Esse cuidado, essa inteireza, estar pronto, estar completo numa entrevista, mostra esse compromisso. Essa linguagem corporal, talvez uma cautela maior ao falar, uma expansão maior ao falar, tudo isso traduz a Polícia Militar. Fardados, nós somos a Polícia Militar. Dando entrevista ainda, falando em nome da Polícia Militar, nós somos a Polícia Militar. E aí aqui, nosso material do CEPS, ele traz uma série de condutas que o assessor de comunicação organizacional deve ter para a concessão de entrevistas. Mas como nós dizemos, não é só o assessor. Todos nós que estamos na rua, na batalha diária, podemos vir a ter um momento de ter que falar. Então é importante a gente ser orientado para não incorrer em nenhuma prática que possa macular a imagem institucional. Por exemplo, ser proativo no acompanhamento diário das notícias da segurança pública. Importante responder a todas as demandas requeridas pelos órgãos. Foi o que eu falei, nós vamos responder todas as demandas. Nem que seja para responder que não podemos dar uma palavra. Então, não podemos deixar sem uma resposta, mesmo que essa resposta seja a não resposta. Não negar informações ou mentir para veículos de mídia, pois tal postura só atrapalha o trabalho. Eu não estou negando uma informação quando eu falo que a polícia não vai se pronunciar. Eu tenho que falar que não vai se pronunciar, porque outros órgãos já estão cuidando dessa investigação, e tudo, baseando, até o meu não, ele tem que ser baseado de alguma forma em uma justificativa. Negar uma informação vai sempre encorajar o jornalista a buscar uma fonte alternativa. Então vamos dar o nosso não com embasamento. Manter o controle interno das demandas recebidas, fazer a leitura correta do cenário conjuntural, porque às vezes realmente o que traz o nosso temor mesmo do relacionamento do repórter com a imprensa, a polícia, é esse negócio. Mas por que isso? Por que eu me perguntando isso agora? Tem que fazer uma análise conjuntural, porque pode ser que uma pauta ela seja feita para colocar a gente contra um outro veículo, contra um outro órgão da defesa social. E a gente não quer gerar uma crise. É importante fazer essa leitura, saber quem direcionar, essa palavra não é comigo não, essa palavra é com tal órgão, para que não tenha esse problema de animosidade. E sempre que possível as demandas têm que ser feitas depois de buscar uma orientação técnica. Quando ela chega, você não precisa responder nada de cara. Não, vou me certificar, vou procurar saber, verificar se é interessante, tratar até, como eu disse, a resposta negativa até ela tem que ser embasada. Sempre se capacitando. Por isso está aí a importância do Media Training. O Media Training ele pode ser solicitado junto ao CJP, né? Como a gente disse, é uma das atribuições, juntar algumas frações ou uma região e possibilitar esse treinamento em mídia. Assim como a gente faz TPB, assim como a gente faz TECAF, é importante que o treinamento em mídia ele seja periódico, porque as coisas elas são muito dinâmicas dentro da comunicação. Importante também ser transparente, sem adotar posturas defensivas demais, protecionistas, porque maquiando a verdade, isso é muito fácil de ler nas entrelinhas. Então a gente não vai trazer a credibilidade que o nosso serviço busca, né? Mantendo um linguajar técnico, polido e adequado, compatível com a prestação de serviço, mas sem falar de forma rebuscada e não entendível. Não vamos esquecer da primeira unidade de elementos de comunicação. Se a gente escolhe um código que não satisfaz o nosso interlocutor, né, o nosso destinatário, nós não vamos conseguir fazer com que a mensagem chegue no destino. Então não adianta. Não utilizar, como eu disse, as gírias,
os jargões da instituição, homiziado, evadiu, amásio. Tenta trazer isso para uma linguagem mais simples, né? Escondido, o companheiro saiu, ele fugiu, tomar rumo ignorado. Não, ele fugiu, em rastreamento ele não foi encontrado. E também evitar transferir responsabilidade dos fatos que são da alçada da instituição. É nossa responsabilidade nós vamos falar. Não é, vamos dizer, a quem de respeito procurar. Sempre com uma postura científica, porque é isso, adotar um comportamento profissional, no ordenamento jurídico, trazendo termos técnicos, também vai mostrar o conhecimento. E, gente, pasmem, até hoje tem muita gente que acha que polícia não sabe nem ler e escrever. Então é importante a gente mostrar nosso conhecimento técnico, é a nossa oportunidade de mostrar que a gente estuda, que a gente sabe, que a gente tem propriedade para falar sobre o que a gente está falando, né? E prestando informações que são de domínio das assessores de comunicação, não deve responder de imediato o que não sabe. Aquela que a gente falou do começo, é se preparar. Não, só um minuto, eu vou pesquisar, eu vou saber, eu vou fazer aqui uma análise desse cenário, que às vezes vai ser interessante ser uma nota, às vezes vai ser interessante gravar um vídeo, às vezes é interessante falar que não vai se pronunciar enquanto não deslindar tal fato. É importante também, porque as informações, elas vão ser conferidas, então é importante a gente não dar tiro na água. E alinhar condutas, né, de relacionamento com a mídia, isso aí está dentro do nosso planejamento estratégico. A gente tem que ter uma conduta profissional, ética, e adotando sempre também os procedimentos padrões doutrinários. É por isso que a gente tem manual da marca, é por isso que a gente tem caderno doutrinário, é por isso que a gente tem memorando. Tudo isso vem embasando nessa conduta, até uma possível resposta. E na concessão de entrevista, atitudes vedadas, condutas que não devem ser tomadas pelo policial militar. Interessante essa parte, que é muito cobrada também nas provas dos cursos de formação. Não devemos emitir opinião pessoal sobre o caso. Nossa opinião deve ser imparcial, neutra o mais possível dentro do assunto que nos é perguntado. Não usar gestos, palavras ou comportamentos incompatíveis com os valores da instituição, nada exagerado, comentários desproporcionais, deboche, jocoso, brincadeirinha, não. Não realizar comentários acerca de assuntos político-partidários, religiosos, raciais ou que denotem preconceito acerca de orientação sexual. Explanar acerca de assuntos de competência de escalão superior, não devemos entrar no mérito de outras coisas que saiam, que desabarquem o assunto foco. Não devemos criticar a atuação do órgão de mídia, da organização ou de entidade estranha à polícia. Não devemos falar sobre assuntos de competência de outro órgão integrante do sistema de defesa social. Às vezes acontece alguma coisa que envolva polícia civil, polícia penal, os bombeiros. Não é nossa função. Eles têm as assessorias de comunicação deles para dar as respostas que eles acham pertinentes. E sempre que necessário, a gente vai buscar assessoria técnica junto à DCO, principalmente quando houver necessidade de uniformizar comportamentos na transmissão de informações e dados. Porque pode parecer que às vezes uma intenção é muito simples, mas pode haver um segundo foco naquela pergunta. Então é necessário. Deu dúvida? Procura DCO, explana, conversa, obviamente seguindo a cadeia de comando, né? É importante chegar lá porque é uma informação técnica, uma conduta, porque lá é o centro, né? Então às vezes já aconteceu em outro lugar do estado, já chegou lá, já souberam como lidar e podem nos ajudar muito mais. Até porque, por exemplo, isso aqui também cai, tá? É importante esse quadro. Repercussão de um assunto na mídia, no mínimo estadual, quem vai cuidar é Centro de Jornalismo Policial e Sala de Imprensa. Aconteceu uma coisa no seu município, mas a repercussão ela é estadual, no mínimo, que ela pode ser até nacional, comunicação entre a assessoria de comunicação regional e o Centro de Jornalismo Policial e Sala de Imprensa. É por lá que vai sair. Se a repercussão se dá no nível da região metropolitana, para os colegas aí que atuam na região metropolitana, mesma coisa, Centro de Jornalismo, Sala de Imprensa. As 3 regiões aí, primeira, segunda, terceira, Sala de Imprensa. Se a repercussão ela é regional, está aqui na nossa região de Juiz de Fora, passou aqui pela 4ª RPM, assessoria de comunicação, a ARCO, que a gente chama, a Agência Regional de Comunicação, é que vai dar conta. E se a repercussão é local, bem pontual, uma coisa que aconteceu que não vai impactar na região, um roubo na farmácia do seu Zé, na menor cidade que tiver, que vai cuidar da seção de comunicação organizacional, ou o CPU, ou o policial que atendeu a ocorrência naquela localidade. Então, a dimensão do assunto também ditará a dimensão do atendimento.
Se a repercussão é local, é o CPU, é quem atendeu, é a seção de comunicação da cidade. Se é regional, aconteceu aqui, mas agora é a farmácia do seu Zé, mas o seu Zé é primo do prefeito da cidade. Vai crescer um pouco, já caiu no nível regional, vem da assessoria de comunicação. Agora não, o seu Zé é primo, primeiro, quase irmão uma pessoa ligada diretamente ao governador. Já cresceu a repercussão estadual. Então a gente vai tratar junto à sala de imprensa. Entendeu? Aí tá entendido? Tá compreendido, né? E mais um outro direcionamento dentro do emprego operacional do relacionamento com a imprensa. Nós falamos até agora das demandas. Falamos, fomos ao ar, explicamos, explicitamos. O nível às vezes vai ser regional, às vezes vai ser estadual, às vezes vai ser local, beleza. Mas e aí? Foi utilizada uma fala, um contexto, uma imagem que não é bem aquilo. Aí entra o recurso da nota à imprensa, que pode vir em forma de texto de esclarecimento, alvo de contestação, caráter de retratação ou de identificação. No texto de esclarecimento, a gente tem um instrumento usado quando o assunto exige uma posição da fonte ou uma declaração de caráter oficial. Normalmente acontece um fato e o próprio veículo pergunta: como que a polícia vê isso? Como a polícia se posicionar? Sei lá, recentemente aconteceu um fato muito triste, um atropelamento numa festa na cidade. Policiamento estava previsto até 2 horas. Depois de 2 horas da manhã não teve, o evento aconteceu às 3, o acidente. Como a polícia se posiciona? Ela pode colocar a posição dela por meio de nota à imprensa. Vai se falar: a polícia militar, por meio de nota, disse, abre aspas, e lê-se o texto previsto pela nota. Nesses casos, a nota precisa ser bem sucinta, porque o espaço é muito pequeno. E pode ser que a nota nem seja lida na íntegra. É importante ser objetivo e claro. Algo de contestação é questionado diretamente pelo jornalista ou levado a terceiros para análise de comentários. É em último recurso. E é isso, quando fala-se uma coisa, depois a gente tem que contestar aquilo. Esse é o último recurso porque a gente tenta ao máximo não chegar nessa posição. Tenta ao máximo que a entrevista ou o nosso parecer seja dado da maneira mais clara possível. Agora, se depois de publicado a gente não atende aquilo, então a gente precisa contestar. Caráter de retratação. Quando a instituição é ouvida e não é bem interpretada. Ali, na verdade, a diferença aqui é porque na contestação a gente está contestando uma coisa que foi falada por eles, não por nós. Aqui é uma retratação porque fala uma coisa que a gente falou, mas não foi bem que falamos. O fato é tendencioso. Aí a gente se retrata, aí a gente tem um espaço para retratação. Então a gente vai retratar uma coisa que foi dita de forma diferente. Isso normalmente é quando corta um pedaço da entrevista, isso é uma retratação. Identificação é impressa em papel timbrado, isso acontece muito em grandes veículos, tipo Fantástico. Quando aparece uma nota de um hospital, por exemplo, que negligenciou um atendimento. Aí vem lá um papelzinho que ensina o timbre do hospital, eles puxam a logo e tiram as partes do documento, que aí normalmente é um documento muito maior do que só uma nota com informações simples. Eles vão pegar trechos do documento e mostrar o timbre e as respostas. Nesse caso, se a gente precisar de um timbre maior, de uma resposta maior, nós vamos vir um papel timbrado, a logo da PM, a logo vai ser mostrada e vai vir. Ela não é dirigida a editoriais, não possui título, não é assinada, é apenas a identificação do órgão que emitiu. Um outro recurso também utilizado no relacionamento com a imprensa é o release. A nota da imprensa normalmente é por um assunto que já está acontecendo. O release é uma coisa que nós vamos oferecer como pauta para aquele veículo. É um roteiro para a imprensa explorar, é um conjunto de informações a ser explorado pelo repórter encarregado de apurar uma notícia. Ela pode ter caráter de divulgação, empregado sempre que houver fatos relevantes, notícias importantes a serem informados. Para tanta unidade, deixa maiores detalhes, sabe? Ela deixa maiores detalhes por fora daquele texto. Ele faz um texto padrão, um texto base, para que aquilo ali fomente vontade do repórter perguntar e procurar saber. Então a gente divulga, vai ser feita uma inauguração de um novo posto de atendimento para registro de posterior de ocorrência, tal dia, tal hora e tal local. Quando a imprensa recebe, mas espera aí, vai ter fila, vai ter senha, como que vai ser, de que horário? Aí vocês vão ter esses maiores detalhes na manga para um posterior momento. Ele deve ser simples e direto, deve conter informações básicas. O que, quem, quando, onde, quando, como e por quê.
Lembra bem o plano de comunicação, né? Porque ele vai ser só um roteiro, para que o repórter ele escolha o enquadramento que ele vai dar para aquela notícia, aquela informação. Trazendo sempre a logomarca, porque é isso, a logomarca ela é o nosso merchandising, mostra a gente sem a gente ter que falar nada. Então tudo que é documento oficial tem que conter uma identificação nossa. E o título, por que o título do tópico diz use criatividade? Porque como hoje em dia, ainda mais nesse mundo acelerado de informacional, as pessoas querem notícias rápidas, querem coisas que chamem a atenção num momento, assim, efêmero, pegou, passou. Então, quando você vê um título mais criativo, uma coisa que chame a atenção, vem com aqueles tantos releases que o repórter recebe de tantos outros órgãos, o nosso pode conseguir um lugar ao sol, digamos assim. Aí nós temos de novo o direito de resposta, que tem muito a ver com a nota da imprensa. A gente tem o fato noticioso, a gente pode criar releases para divulgar esse fato e atrair a imprensa para a gente. A imprensa pode demandar por livre e espontânea vontade uma resposta nossa, que seria dentro do meio das notas, e o direito de resposta também é quando somos citados, não somos procurados e viemos a responder alguma coisa. A pessoa ofendida, principalmente, por alguma publicação, tem que requerer que aquela instituição que publicou a matéria ofensiva faça uma resposta proporcional. Por exemplo, um taxista diz que foi assaltado e ele reclama da polícia e o repórter vai e fala assim, isso mesmo, a polícia não tem feito nada. E não pergunta nada pra gente. E a matéria vai ao ar assim. Depois nós temos o direito de resposta, que ela é proporcional ao agravo. Está dizendo aí, no artigo 5º, inciso 5 da Constituição, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material, a imagem. E ela pode ser tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. O direito de resposta ele surge sempre que alguém for ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Importantíssimo, porque entende-se o que é o veículo de comunicação. É aquele que transmite informação de um emissor para vários receptores. Assim como exemplos de veículos, destacando jornal, televisão, rádio e internet. Mas internet, portais tradicionais. Essa lei, ela excluiu tacitamente, né? Ela excluiu os usuários de páginas eletrônicas. Por exemplo, um comentário, ele não gera direito de resposta, porque aquele comentário, ele é unilateral. Ele não é a impressão de um conglomerado de mídia. Então, assim, aqui em Juiz de Fora temos um jornal chamado Tribuna de Minas. A matéria do Tribuna, ela vai caber direito de resposta, mas embaixo da matéria tem um comentário. O comentário, ele é particular, é direito de expressão. E aí não cabe, mas se ofensivo for, cabem outras tomadas judiciais. Mas esse caso, direito de resposta não cabe, porque é uma pessoa comum, física, se expondo seu contra sua opinião. Agora, na opinião do jornalista, do conglomerado de mídia, cabe direito de resposta. Há direito de resposta quando o conteúdo da publicação atentar ainda por equívoco de informação contra a honra, intimidade, reputação, conceito, nome, marca, imagem de pessoa física ou jurídica. Então, necessariamente, tem que ter dolo. Às vezes, um comentário, uma frase mal formulada já ofende. Se ofende, pode ser passível aí da direito de resposta. Não basta o mero incômodo ou desgosto por uma publicação. Tem que ter uma verdadeira lesão ao direito. Aí que tem, né? Os crimes contra a honra, contra a intimidade, sem subjetividade, né? Então, cada caso é analisado. Ele deve ser exercido em até 60 dias da publicação da matéria. Eu acho muito interessante esse conteúdo agora tratado. Ele não estava tratado nos outros materiais. Pode ser, sim, que agora ele seja cobrado, porque ele é a primeira vez que eu vejo ele como conteúdo de curso especial de formação. Então, o direito de resposta é uma coisa muito polêmica e que é uma ferramenta para a gente também se posicionar. Então, é interessante prestar bastante atenção nesse conteúdo. Ele deve ser exercido até 60 dias a publicação da matéria, por correspondência com aviso prévio, AR, requerida ao veículo que deu a publicação, que fez a publicação da informação, é ele que vai ser requerido. Eu não posso mandar para um outro veículo, aquele veículo específico, eu não posso mandar para todos, todo mundo tem que publicar. Foi o veículo que publicou, que eu me senti ofendido, que tem que ser requerido para resposta. Tem que ter estrita vinculação com a matéria que deu causa. Eu não posso aproveitar para falar, viu, mas esse jornal aí, ele sempre tumultua, ele sempre faz coisas negativas para a gente. Não, tem que ser especificamente aquele fato
nós nos sentimos ofendidos. Não pode ter relação com outras informações que não sejam as cabíveis daquele primeiro momento que suscitou o direito de resposta, e tem que ter o mesmo destaque, publicidade, periodicidade e dimensão da matéria que ensejou. E ela é de forma gratuita. Por exemplo, se esse comentário, essa questão foi num periódico que ele é uma revista, vamos supor que ela teve mais de uma tiragem, fez uma tiragem, agora esgotou, fizeram uma segunda tiragem, a resposta tem que sair em 2 tiragens também. Tiragem a gente diz que imprimiu, vendeu, acabou, esgotou, faz uma nova tiragem. Livro, a gente tem mais ideia de como funciona a tiragem. Mas revista também. Apesar de ser hoje umas ferramentas quase mortas, né? A gente não tem muita compra, muita veiculação de periódicos desse tipo. Mas, por exemplo, para dar ideia da periodicidade, sai um jornal da manhã e da noite. Direito de resposta na manhã e na noite. E a recusa? Pode se recusar? Não, o veículo ele não pode se recusar. Não pode não publicar a resposta. Ele tem o prazo de 7 dias para poder contar do recebimento desse requerimento de pleitear a resposta junto à Advocacia Geral. Representado por advogado, o ofendido deve propor ação judicial instruída com cópia da matéria que prejudicou, requerimento de direito de resposta não atendido e o conteúdo da resposta. Então, a partir do momento que você pede o direito de resposta, o veículo tem que se cumprir a responder, né, a dar o espaço. Se ele se recusa, eles têm um prazo para recorrer isso junto aos órgãos de justiça. Agora, uma parte muito importante, que a gente já falou agora de relacionamento com a imprensa, relacionamento com o cidadão, centro de atividades musicais, falamos do CJP, falamos do CAN, falamos de vários assuntos, são as estratégias do emprego operacional da comunicação. E o que mais pega, o que mais dá trabalho, o que mais ainda enfrenta um embate entre o policial militar e a imprensa é a participação nas entrevistas. Então, o conteúdo do CEPS, ele traz aqui umas dicas práticas para media training, que é um treinamento mesmo para que o policial militar se sinta mais seguro para atender a imprensa. As dicas práticas aqui que são dadas são importantes para quando você vai se portar diante da câmera, pescar e se sentir apropriado do assunto. Porque é importante dizer, gente, quem domina o assunto somos nós, né? Essa câmera aqui não tem que ser um bicho-papão. A gente tem que realmente ter consciência corporal, consciência mental, que nós temos para falar e falarmos. Então, essas dicas práticas, elas começam com o domínio do assunto. Estude. Conheça profundamente o assunto que será tratado, esteja preparado para todos os tipos de perguntas, inclusive as desagradáveis. Responda da melhor maneira a qualquer questionamento. O importante também de um bom relacionamento pretérito com aquele veículo é isso. Se você tem um bom relacionamento, se você consegue trazer o veículo, né, para o lado da polícia também, eu não digo promiscuidade, sempre profissionalismo, até a chance disso acontecer é menor. É interessante que a gente consiga anteriormente, né, antever esses problemas que possam acontecer de relação, para que isso não saia num programa ao vivo, né, tem que ser cortado, uma matéria editada que seja gravada. Então é importante dominar esse assunto e ter esse bom relacionamento, sendo sempre claro, usando frases curtas, evitando explicações longas, jargões. Não sei se os senhores e senhoras já percebem, às vezes o repórter está entrevistando aqui, a câmera já vai abrindo. Isso aí já é a hora de falar, só que nós não estamos com ponto, nós não sabemos. Só que se sua frase é muito longa, você combinou 3 ou 4 perguntas com o repórter, se está na primeira, você está falando muito, essa câmera vai abrir e o repórter vai começar a te olhar e querer puxar o microfone. Então, assim, é importante ter frase curta, porque a TV passa muito rápido, 1 minuto na televisão é uma eternidade, então é importante que as frases curtas elas sejam bem direcionadas. Não nos esqueçamos do canal. O canal, ele é rápido, o código ele tem que ser inteligível, vamos acelerar o processo. Praticar, simular as situações de entrevista com colegas, frente ao espelho, pode parecer estranho, mas desenvolve confiança. Não dizer nada em off. Não tá a câmera ligada, então, mas isso aqui é difícil de falar porque está acontecendo isso e isso. Porque, apesar da ética jornalística existir, alguns assuntos, o interesse público vai sobrepor, então o jornalista pode usar. Então, essa questão de falar em off não é seguro. Então, não falar para o jornalista nada que realmente não possa ser divulgado. Ficar atento à linguagem corporal. Seu corpo fala. Além do que você diz, alguns gestos podem confirmar ou contradizer o discurso. Cuidado com as mãos.
cuidado com a expressão facial, um desagrado, tudo isso transparece. Sempre ser educado, tratando os jornalistas da forma que você gostaria de ser tratado, simpático, agradável, falando sempre a verdade, porque mentir não é uma opção. Eles vão descobrir, eles vão procurar outras informações, e essa mentira pode prejudicar a sua imagem pessoal e também a reputação da Polícia Militar. Não empregar linguagem específica do meio profissional, não lembrando, nada de homiziado, nada de evadio, nada de desabalar da carreira, nada de amásio, falar de forma simples e cuidar também com termos inapropriados, com vocabulário. Não fazer o repórter parecer um segurador de microfone. O que é isso? Não existe gafe maior para o entrevistado que desconsiderar o repórter. A pessoa está aqui com o microfone na sua mão e está só olhando para a câmera. A integração, sim, com quem está no outro lado, né, visualizando a sua imagem na televisão, mas é importante também olhar para o lado, olhar para o repórter, falar aqui. Hoje em dia, depois da pandemia, muitas entrevistas que a gente percebe, a pessoa mesmo segura o microfone. Mesmo assim, se ela está dando uma entrevista e ela segurando o microfone, ela fala para a câmera, ela fala para o repórter que está do lado, porque senão fica parecendo que você está ignorando aquela pessoa. E outra, se não te derem o microfone na mão para pegar e falar, não fica tentando segurar o microfone. Isso é a coisa mais feia que tem. O repórter vê aquela briga, tentando um puxar o microfone do outro. Então, não segurar o microfone se ele não lhe for dado para segurar. Não use óculos escuros no momento da entrevista, mesmo debaixo do sol, porque a credibilidade muito está pelo olhar, é um reforço. Quem está lá na casa vendo a gente pela televisão precisa nos ver. Então, essa questão do óculos escuro para ficar estiloso, para ficar bacana, não deve ser utilizado. Não levar texto escrito, colinha para ficar falando. Resposta espontânea. Ela pode ser utilizada anteriormente. Se preparou, falou, para deslindar mesmo a sua fala. O tempo de entrevista editado na TV é curto, seja objetivo para poder alcançar o público mesmo. Não diga que não quer dar entrevista. Se for uma coisa, um momento de flagrante acontecendo naquele momento, vocês se organizem dentro da guarnição, verifiquem também com o comando, com a assessoria de comunicação, quem vai falar, ou se vai ser realmente dado uma nota, ou se o assessor de comunicação vai se fazer presente, mas o negócio é não criar essa antipatia de não falo. E sim, se é uma matéria programada, oferecer material escrito, planilha, dados, para o repórter poder se embasar na construção textual dele. Então é isso, gente. Essa unidade 3 a gente falou sobre eventos cerimoniais, sobre relacionamento com a imprensa, sobre media training, com o objetivo de conhecer e entender a finalidade das áreas de comunicação organizacional, bem como o emprego operacional desses serviços. Não podemos esquecer de olhar com carinho a resolução que traz as ações de comunicação em todo o Estado, o manual da marca, também o CADEC, como curiosidade para saber como que funcionam as questões de cerimonial e evento. E estou à disposição pelos canais do Referência, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, precisar de algum modelo relativo à comunicação, estou à disposição para ajudá-los. Espero que o conteúdo tenha sido inteiramente captado, a unidade 1 com as questões do marketing, a unidade 2 voltada também para o sistema de comunicação, a unidade 3 já voltada para o emprego operacional, assim como algumas outras também tratadas na unidade 2. É uma prova relativamente tranquila, são conteúdos que a gente trabalha, que a gente vive no dia a dia, então aproveitem para tirar o 10. Espero contar com os senhores aí na função de terceiro sargento, sabendo mais e mais sobre a comunicação e que desenvolvam um ótimo trabalho. Fico por aqui desejando a todos bons estudos.